Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Escola de Formação São João 23, aqui em nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, no estado de Pernambuco, diocese de Pesqueira. Eu sou o Padre Edson Rodrigues, reitor desta reitoria, e nós estamos hoje iniciando agora a 19ª aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Saúdo a você que está comigo, onde quer que esteja, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Saúdo a você que nos acompanha nessas aulas. Dou as boas-vindas a você que está acessando pela primeira vez as aulas de nossa escola. E convido a todos para que estejamos juntos nesta hora para aprofundarmos o conteúdo a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando a primeira parte do Catecismo, que é a profissão de fé. E hoje nós temos então a aula de número 19, a ser estudada, aprofundada por todos nós. Nós vamos saudar as pessoas que estão conosco, que vão chegando e que vão acessando o nosso Facebook, para que possam participar conosco desta transmissão, desta aula que agora se inicia. Vamos então, como sempre fazemos, vamos iniciar o nosso encontro invocando a Trindade Santa e o Espírito de Deus, para que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos então seguindo agora nosso estudo, passando a parte do credo. Nós chegamos no nosso catecismo da Igreja Católica, chegamos a estudar agora o artigo número 4, a partir do número 571, que é um assunto que se liga à questão política e religiosa do tempo de Jesus. Quando a gente diz Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. É uma questão que o povo sempre reza no credo e muita gente reza de modo errado. Uma pequena diferença que existe entre a palavra sob e a palavra sobre. Uma coisa que é sobre é uma coisa que está acima de algo. Aquilo que é sob é aquilo que está abaixo de algo. Então, quando eu digo padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, debaixo do poder de Pôncio Pilatos, Jesus sofreu. Muita gente reza padeceu sobre Pôncio Pilatos, não é sobre Pôncio. Assim seria Jesus no contexto da situação superior a Pilatos. Naquela época, não. Jesus padeceu sob, ou seja, debaixo do poder de Pôncio Pilatos. Esse artigo vai dividir a gente, no estudo nosso, em 3 blocos distintos. Vamos trabalhar com Jesus e o templo, né? Jesus e a lei, depois Jesus e o templo, e depois Jesus e a fé do povo de Israel. Então, são 3 coisas importantes para a gente entender, inclusive para a gente conseguir entender, na Semana Santa, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão. Como é que a gente celebra a Sexta-feira e por que a morte de Jesus se deu numa cruz. Não é só por uma questão de salvar a humanidade, de perdoar os pecados. Há uma trama política, religiosa e também partidária no meio dessas coisas, para a gente poder entender melhor. Se a gente não souber o que é um saduceu, o que é um fariseu, o que é um zelota, o que é um levita, o que é
com essas categorias do tempo de Jesus, fica mais difícil entender o contexto que a gente reza. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, essa parte do catecismo, esse artigo 4º, ele vai tratar um pouco de como era a relação de Jesus, não é? Com a lei de seu tempo, com a fé do seu povo e com a fé do povo de Israel, especificamente em relação à questão do templo, tratando a questão da posição de Jesus em relação ao templo. Então, essa aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou repetir, eu estou no ponto 571 do nosso catecismo, mas especificamente a gente vai pegar o 573, que é o que introduz exatamente, mais diretamente, esta aula, dizendo que a fé da gente pode investigar as circunstâncias da morte de Jesus, transmitidas fielmente pelos evangelhos, né? Assim nos diz a Gaudium et Spes, e iluminados por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção. Então, o que o catecismo coloca num primeiro momento, é exatamente que, apesar de a gente ter a fé que a gente tem em Jesus e crer plenamente na sua morte, isso não impede de a gente, diz o catecismo, investigar as circunstâncias da morte de Jesus. Por que ele morreu? Se a gente disser apenas que Jesus morreu para nos salvar, isso deixa muita coisa de lado. Porque quem lê os evangelhos, os 4 evangelhos, sabe perfeitamente que há toda uma trama feita para pegar Jesus em ciladas, há situações que são armadas mesmo para que Jesus caia na palavra e seja pego pela palavra, como por exemplo a moeda, né? Dai a César o que é de César, aquela passagem da moeda, foi uma cilada que foi montada. A mulher adúltera foi uma cilada que foi montada. Há várias outras oportunidades que eles tentaram de todo jeito, encontrar formas de condenar Jesus à morte. Então, nós podemos olhar para a cruz e entendê-la de 2 formas. Primeiro, o sacrifício redentor que ali aconteceu. A salvação da humanidade, Jesus que se doa por amor, seu corpo entregue na cruz, do seu peito saiu sangue e água, ele se dá, prova de amor maior não há, etc. Tudo isso é o primeiro aspecto da cruz no mistério da redenção humana. O outro lado que a gente pode ver a cruz é fazendo a pergunta e investigando por que ele chegou aqui. Por que Jesus foi levado a uma cruz? Certamente, Jesus foi levado a uma cruz fruto de uma condenação. E essa condenação, a gente precisa saber quais são os motivos que levaram Jesus a ser condenado na cruz. Por isso que o catecismo disse que a nossa fé pode investigar as consequências, as circunstâncias da morte de Jesus. É isto que esse artigo 4º se propõe a estudar conosco, situando Jesus no contexto de Israel. Para isso, a gente vai precisar entender, recapitulando para alguns e clareando e ensinando para outros que ainda não entenderam, um pouco da geografia da vida de Jesus, do lugar onde Jesus morava. Aqui nós temos, nessa Bíblia, nessa Bíblia de pastoral, você tem na Bíblia pastoral um pouco de como era a região do tempo de Jesus. Aqui, ó, a Palestina no tempo de Jesus, no Antigo e no Novo Testamento. Essa gravura aqui é um mapa. Tem muita gente que não consegue ler mapas porque não interpreta os mapas como devia. Mas eu vou pegar este mapa aqui, momentaneamente. Se você tem essa Bíblia, pode pegar aí também, a sua. É logo aqui no começo, este mapa aqui, ó, este que está aqui na contracapa, praticamente na contracapa. Olhando para este mapa, você vai comigo acompanhar o seguinte: a gente poderia dividir este mapa, né, da seguinte forma. Você tem a Palestina. A Palestina seria todo o território do tempo de Jesus, onde ele viveu, morou, nasceu, etc., morreu. A Palestina é como se fosse, vamos assim, traçar uma linguagem bem
bem direta para a gente. É como se fosse todo o país, a Palestina. Ali dentro você tem Israel. E Israel não é uma pessoa, ainda que depois, mais tarde, por questões do Antigo Testamento, se veja também por esse lado. Mas Israel, vamos tomá-lo aqui como um lugar, de fato. Ali moravam e viviam os israelitas, que a gente tanto ouve falar nas leituras da Sagrada da Bíblia, da missa. A gente escuta muito da Bíblia, na missa, a questão da palavra israelitas. Dentro disso, você vai encontrar o quê? Vamos pegar esse mapa aqui e você vai, se você tiver um lápis aí, tiver sua Bíblia perto, como eu tenho aqui agora, você vai identificar aí onde é que fica a Galileia. Aqui no mapa, deixa eu tirar essa capa plástica, porque fica melhor para a gente manusear. Deixa eu tirar aqui, só um momentinho. Tirar ela aqui porque a gente fica mais fácil de manusear sem esta capa plástica. Só para a gente se orientar um pouco. Ó, aqui a gente deveria trazer um mapa maior, mas enfim, essa Bíblia vai nos ajudar. Eu não sei se dá para a gente trazer aqui a câmera mais próxima, talvez nem consiga tanto, mas só para a gente poder se situar como é que vai ficar a nossa compreensão sobre o conteúdo de hoje. Vamos tentar trazer para cá e focar o máximo possível neste mapa para que a gente possa identificar a situação. Aqui você está vendo a Palestina. Esse mapa do lado de cá, principalmente nos interessa, que é o mapa que mais vai nos interessar, é este aqui. Está bem aí a imagem, está? A minha posição de Bíblia aqui, para o mapa, para subir a Bíblia. Então tá. Então, olha, você vai encontrar aqui, do lado de cá, o mapa da Palestina. Só para a gente entender melhor isso. Agora é aula de geografia. Vamos para a aula de geografia. Se você olhar aqui em cima, você tem, aliás, primeiro olhe o mapa todo, né? Toda a situação do mapa que você está contemplando aí é a Palestina no tempo de Jesus. Olhando aqui embaixo, você vai encontrar Israel. Não sei se dá para aproximar e para ver melhor. Você vai encontrar aqui Israel. Aqui embaixo tem o nome Israel. Trazendo essa realidade de Israel, você vai encontrar, nós vamos dividir esse mapa aqui em 3 pedaços, em 3 sub-regiões, só para a gente poder entender melhor esta realidade do mapa. Aqui em cima, lá em cima, se você procurar bem direitinho, você vai encontrar uma palavrinha chamada Galileia. Lá em cima, a região da Galileia, né? Onde tem várias cidades da Galileia que estão aí situadas. Depois você vai encontrar lá embaixo uma cidade chamada Judeia. Cá embaixo, no sul, vai ter uma cidade chamada Judeia. Estou mostrando para você, talvez você nem identifique em casa com clareza, porque é muito pequenininho, mas só para mostrar a você exatamente isso. Se eu pudesse dividir, eu dividiria em 3 partes. Vamos fazer isso agora com a divisão das 3 partes. Então, vamos tentar ver as 3 partes. Eu faria da seguinte maneira, veja bem, vamos fazer aqui uma divisão, só para a gente poder se situar na Bíblia. Eu vou riscar aqui a minha Bíblia, para você entender como é que ficaria essa situação, né? Aqui eu vou traçar aqui, vou riscar do lado de cá, onde é que está a Judeia, para cá, né? Você vai encontrar aqui embaixo, e vamos dividir em 3 partes, então. Aqui está, pronto, isso aqui, mais ou menos isso seria a divisão do mapa. Deixa eu mostrar a você de volta agora, como é que ficaria dividido este mapa. Mais ou menos isso aqui, ó. Ficaria mais ou menos dessa forma, né? Para a gente entender, então. Aí você diz, aí, padre, então ficaram 3 regiões. Exatamente. 3 regiões que a gente subdividiu aqui. E essas regiões você tem embaixo a Judeia, no meio a Samaria
e em cima a Galileia. Pronto. Para a gente entender o conteúdo de hoje, é preciso entender essa divisão do tempo de Jesus, da região, em samaritanos e embaixo a Judéia, onde moravam os judeus, onde tinha o templo de Jerusalém, etc, etc, etc. Então, esta é a ideia. A partir daqui, a gente então agora vai pensar o seguinte. Jesus nasceu embaixo, na Judéia, numa cidade chamada Belém, de Éfrata. Portanto, Jesus tendo nascido aqui embaixo, em Belém de Éfrata, na Judéia, Jesus era judeu. Que o povo tem uma ideia muito errada de judeu. Acho que judeu é gente ruim, não sei o quê. É toda uma ideia que foi passada ao longo da história como uma carga histórica de que judeu corresponde a gente ruim. Porque na cabeça de muita gente, os judeus mataram Jesus. Daí vem o verbo judiar, que é fazer mal a alguém. Mas isso não tem fundamento aqui no nosso contexto, isso é o menos relevante. Para nós é importante saber aqui que Jesus era judeu, porque nasceu em Belém, da Judéia. E aí subiu e foi morar lá em cima, na cidade de Nazaré, que fica lá em cima, onde a gente viu no mapa agora há pouco. Ele foi morar na cidade de Nazaré, na Galileia. Daí que era Galileu. Morava lá em cima. E o meio tinha a Samaria. Olhando aqui para Galileia, você vai ter perto da Galileia Caná, a cidade de Caná. Algumas cidades conhecidas que a gente pode aqui, Corazim, os nomes que a gente já ouviu falar, às vezes na Bíblia, né? Caná, Corazim, Genezaré, Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, tudo isso ficava aqui na parte de cima, onde moravam os mais pobres, onde moravam as pessoas mais humildes. Jesus foi morar no meio desse povo. É por isso que é sempre confusa aquela música do Padre Zezinho quando diz que apareceu um jovem Galileu. Galileu porque morava na Galileia, judeu porque nasceu na Judéia. Então aqui em cima, Jesus morava no meio desse povo. Nós temos várias cidades aqui, a cidade de Naim, por exemplo, onde a mulher pede para Jesus curar o filho, ressuscitar o filho dela, né? É aqui que acontece. Você vai ter várias cidades diferentes aqui na Galileia. Um povo simples que morava aqui em cima. Vamos para baixo. Aqui embaixo você tem a Judéia. Na Judéia, você vai encontrar aqui o Templo de Jerusalém, a cidade mais importante. Mas tem uma cidadezinha ali, né, pertinho de Jerusalém, bem pertinho aqui embaixo, chamada Belém. Betlehem, é a casa do pão, assim chamada. O nome Belém significa exatamente a casa do pão. Agora, ficava aqui juntinho de Jerusalém. Por que Jesus foi nascer em Jerusalém e não em Belém e não em Jerusalém? Essa é uma questão de caráter profético. Isso já vem do Antigo Testamento, não é? A profecia de Isaías e a profecia de Miqueias, especificamente a de Miqueias, que vai exaltar a cidade de Belém, dizendo: Belém de Éfrata, tu não és a menor entre as cidades do teu tempo, porque de ti vai sair aquele que vai apacentar o meu povo Israel. Então, Belém é predita no Antigo Testamento como a cidade onde Jesus nasceria. E todos nós já conhecemos esse contexto, porque por ocasião do advento, da proximidade do Natal, a gente lê este evangelho, escuta esse evangelho, quando conta do recenseamento do tempo de Quirino, né? Todo aquele evangelho de São Mateus que vai contar que os pais de Jesus foram obrigados a fazer o recenseamento e aí partiram, e veja que interessante a linguagem bíblico-teológica, partiram da Galileia
e subiram para a Judéia. Se você olhar no mapa, não tem como subir, a não ser que seja de cabeça para baixo. Mas é uma linguagem teológica para dizer que lá embaixo é o lugar importante, mais importante. Por isso Jesus subiu, veja, subiu da Galileia para a Judéia. Como que subiu se a Judéia é embaixo? Exatamente por isso. Pela grandeza e importância da cidade de Jerusalém e também de Belém, eles partiram da Galileia e foram para Belém fazer o recenseamento. Conta o Evangelho de São Mateus que, enquanto estavam ali, para os dias do recenseamento, que era obrigatório ser feito, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz ao menino ali em Belém, da Judéia, certamente, veja que interessante isso, certamente porque José e Maria não tinham dinheiro para estar hospedados numa cidade como Jerusalém. Então foram para Belém. Por quê? Porque Belém é uma cidade mais simples, era um lugar bem mais simples. E mesmo assim não havia lugar para eles da hospedaria, diz o Evangelho. E aí foram se abrigar num estábulo onde nasceu o menino Jesus. Esse é o começo de uma história que o Catecismo está tratando aqui nesse capítulo, nesse artigo 4º. É o começo de uma história temporal. O que significa uma história temporal? Falar de Jesus no contexto temporal. Significa que Jesus é humano, na sua humanidade, se submeteu a esses ditames temporais que todo mundo passa para nascer, ter local, ter mãe, ter pai, ter casa, ter isso, ter aquilo. Mesma coisa. A humanidade de Jesus é tratada de um modo muito claro e muito direto nos evangelhos. Agora vamos para cá, Jesus e Israel. Israel, falo para vocês, já lhes disse, é o local, é um lugar especificamente tratado aqui, muito antes de ser uma pessoa na Sagrada Escritura. E vamos ler então o ponto 574, para a gente ir comentando e entendendo essa relação de Jesus com Israel, com o contexto de seu lugar e de sua época. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, combinaram de matá-lo. Aqui vamos parar. Vamos entender exatamente o que se quer dizer com isso. Fariseus, categoria de autoridade, ligados à autoridade máxima. Homens letrados e importantes, categoria de autoridades. Adeptos de Herodes, por que os adeptos de Herodes queriam matar Jesus? Porque Herodes era quem comandava a Galileia. Era o chamado tetrarca da Galileia. E o tetrarca, esse Herodes aqui, é Herodes Antipas. Não é especificamente o Herodes que a gente vai ver mais tarde na condenação de Jesus. Estou falando do Herodes I, aquele lá, aliás, não é o que a gente viu lá no nascimento de Jesus, que é outro. Então, Herodes era tetrarca da Galileia. Ele era quem mandava na região onde Jesus morava. Por isso, os seus adeptos também, com sacerdotes e escribas responsáveis pela interpretação da palavra, que para eles era lei. Eram pessoas que estavam ligadas ao poder. Todas essas categorias aqui estavam ligadas ao poder temporal. E por isso diz, eles combinaram de matar Jesus desde quando Jesus começou o ministério público pelos seus 30 anos, depois do batismo que ele recebeu de João. Então Jesus já entra na história, já entra no seu ministério, como alguém que está jurado para morrer. Só não sabemos como vamos matá-lo, mas vamos procurar um jeito. Então essas categorias aqui está pronta para pegar Jesus na palavra, para poder condená-lo. Segue o texto. Por causa de certos atos por ele praticados, como por exemplo a expulsão dos demônios, o perdão dos pecados, as curas dias de sábado, a interpretação original dos preceitos de pureza da lei, a familiaridade com publicanos e pecadores públicos, por causa dessas coisas, Jesus pareceu a alguns mal intencionados suspeito de possessão demoníaca. Sim,
quando Jesus faz tudo isso na Bíblia, alguém chega a dizer, mas para ele fazer isso, ele só pode estar com Beelzebul. Só pode fazer isso em nome de Beelzebul, porque não é possível que alguém ressuscite um morto. Não é possível que alguém peça um cego para enxergar e o cego enxerga. Não é possível que alguém possa perdoar pecado de ninguém. Só pode estar possuído. Era a interpretação que era dada às atitudes misericordiosas de Jesus desde o início do seu ministério. E segue o texto dizendo: Jesus é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte, sob a forma de apedrejamento. Por que não aconteceu o apedrejamento? Por que foi uma cruz? Pelos crimes que Jesus teria cometido, né? Um deles foi a blasfêmia, e a blasfêmia é usar o nome de Deus em vão. E o nome de Deus, para o povo do tempo de Jesus, chamava-se Yahvé, Javé, como queira chamar. Traduzido por eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que será. Todas as vezes que a palavra eu sou, essas duas palavras eram pronunciadas, estava se falando no nome de Deus, Yahvé. E Jesus usou várias vezes isso, várias vezes. Vamos lembrar? Eu sou o pastor, o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Vários eu sou. Então isso era blasfêmia. Era blasfemar usando o nome de Deus. Porque ninguém podia pronunciar o nome de Deus dessa forma. E foi também visto Jesus com falso profetismo. Falso profetismo, porque os profetas do Antigo Testamento, que se encerram na nossa literatura bíblica, eles se encerram com João Batista. Mas os profetas do Antigo Testamento tinham uma linguagem que falava de preparar o povo para a chegada de Jesus. E Jesus não precisava mais fazer uma linguagem, usar uma linguagem de preparação, se ele já estava ali. Então, o que os profetas disseram no Antigo Testamento, Jesus vai cumprindo aquilo que os profetas disseram. Daí que ele foi tido como um falso profeta. Falso profeta. E esse falso profetismo era um crime religioso. E a lei punia esse povo com apedrejamento. O problema dos judeus, das autoridades judaicas, era como provar que Jesus blasfemou, como provar que Jesus agia como falso profeta, como provar que Jesus era contra a lei. Vejam, só para entender, de um lado existia uma lei a ser cumprida, chamada Torá. Do outro lado, Jesus faz desta lei, ou ele sublima esta lei de uma outra forma, pela prática do amor. Os judeus estavam ligados ao papel. Jesus estava ligado à prática do amor. O que os judeus não entendiam é como esse rapaz, sem ter nem porquê, morando em Nazaré da Galiléia, na cidade pobre, filho de carpinteiro, que não tem tanto estudo assim, vem de uma região já discriminada. Como é que esse rapaz se infiltra no meio do povo e começa a fazer e a falar coisas que a gente não consegue fazer? A Bíblia vai dizer assim, os evangelhos, ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, ele sabe o que está dizendo. Não só sabe o que está dizendo, mas o que ele fala, ele faz. Aquilo que ele diz, ele de fato encarna e faz acontecer. Então Jesus contrapõe a lei de Moisés, a lei judaica, contrapõe a lei do amor. Por isso que os judeus não entendiam isso. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar logo depois, aqui no ponto 577, sobre Jesus e a lei, a partir disso.
E então, em 575, tem uma citação muito expressiva, que vai se basear no capítulo 12 de São Marcos, que diz assim: muitos atos e palavras de Jesus constituíam, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência chama de os judeus. Então Jesus entrou e chegou a ser visto pelos judeus como alguém que era contrário a eles. Mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus elogia alguns deles como escriba e repetidas vezes come com os fariseus. Jesus confirma doutrinas espalhadas, compartilhadas por esta elite religiosa do povo de Deus, como a ressurreição dos mortos, por exemplo, as formas de piedade, como esmola, jejum, oração, o hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor e de Deus ao próximo. Essas coisas estavam de acordo, estavam em comum com os judeus. O problema é que quando o povo começa a aclamar Jesus como rei, aí começa a confusão. Da ressurreição dos mortos, da esmola, do jejum, da oração, de chamar a Deus de Pai no Pai Nosso, de amar a Deus, até que vai. Agora, daí, ele querer tomar o nosso lugar, ele querer se fazer rei de Israel para ficar no lugar da gente, aí é demais. Um galileu, vindo lá de cima, para tomar o meu lugar, eis o pensamento das autoridades. Como isso vai acontecer? É impossível. Antes que aconteça, nós precisamos detê-lo. Mas o nosso poder não será tomado. Isso é velho. Aí. A gente acabou de ver agora nas eleições mais ou menos isso em vários lugares. Cidades do Brasil afora, quase todas agiram dessa forma. O meu poder, ninguém pode tomar. Os judeus passavam por isso. E viam Jesus assim, olhando meio que enviesado. Olhavam para Jesus meio que com o olho torto, assim, com um olhar de recriminação, para dizer, aqui você não entra, aqui você não fica. 576 vai dizer assim: aos olhos de muitos, em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. Em 3 atitudes. Primeiro, a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. A impressão que dá é que Jesus veio contra a lei. Ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Como quem diz, vocês têm a lei, está aí escrita, pregam a lei, orientam o povo para a lei, mas não fazem. O que eu vim fazer foi dar cumprimento a essa lei. Exatamente. Não vim tirá-la, não vim aboli-la. Agora, a lei só tem sentido de ser cumprida e vivida se houver, antes de tudo, o amor ao próximo. Veja que é bonito, então. É claro que um rapaz desse incomoda, óbvio. É lógico que um rapaz desse ia causar muita inquietação junto às autoridades. Segundo, Jesus parece agir contra a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada. Jesus foi categórico nisso e chegou a desafiar as autoridades que destruíssem o templo que construiria ele em 3 dias. Interessante isso. Claro que Jesus estava falando do templo de pedra, que até chegaram a dizer na incompreensão, mas a gente demorou 70 anos para fazer isso aqui. Como é que você vai fazer isso em 3 dias? Eles nem tinham ideia de que Jesus estava falando daquele corpo dele que morreria em 3 dias e iria se reerguer como templo. E o terceiro, Jesus foi contra a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar.
O tempo de Jesus tinha o politeísmo, onde tinha outros deuses, e Jesus veio falar sobre essa necessidade de que Deus é único. Aqui precisamos especificar a distinção que se usa, inclusive, na Escritura e em outros lugares, especificar a distinção entre o Deus que é um e o Deus que é único. Essas duas palavras, elas são muito similares, porém, semanticamente, elas têm contextos distintos. Ser um é uma coisa, ser único é outra coisa, bem diferente. Quando eu digo ser um, eu estou admitindo que existem outros. Há outros. Eu sou apenas um, há outros tantos. Quando eu digo que sou único, é porque só tem eu. Só existe a mim. Então Jesus pregou o Deus único e verdadeiro. Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel, o Senhor teu Deus é único, só tem um. O Senhor teu Deus é um e único. É um enquanto Deus existente em natureza própria e é único porque só tem Ele. E é aí que Jesus bateu de frente com as autoridades por conta dessa questão da adoração a outros deuses e do culto que era prestado no tempo de Jesus, de modo contrário àquilo que deveria ser. Por isso, esses 3 pontos, veja que tudo isso aqui, nós fizemos uma introdução. Você deve estar achando estranho, que introdução tão grande foi essa? Mas é uma contextualização para a gente poder entender os 3 pontos que o Catecismo traz para a gente estudar no dia de hoje. Eu quero, antes disso, fazer uma menção de quem está conosco aqui. Socorro Santos está conosco, Graça Costa está com a gente, Cida Pinheiro, lá de São Paulo, com a gente também, Cristiana Pereira, Maria Aldécia Tenório com a gente, tem Suane Dias Gomes, lá de Recife, obrigado, Suane, sempre acompanhando a gente, Rosa Conserva, Michele Calumbi, Wilma Carla de Siqueira, daqui de Arco Verde também. Estamos acompanhando, estudando conosco, então, este parágrafo, artigo 4º do Catecismo da Igreja Católica, e agora entramos especificamente no estudo de Jesus e a Lei de Moisés, no ponto 577. Para estudar isso, a gente vai ter que ir ao Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você encontra muitas vezes a questão da lei de Moisés. Muitas vezes se fala disso. O povo do Antigo Testamento tinha uma lei chamada Torá, a lei dos judeus, se chamava. Se era a lei dos judeus, o que acontece? A gente viu no começo da aula, Jesus era judeu, então a lei é para ele. Ele tinha a obrigação de cumprir a lei e seguir aquilo que estava na lei dos judeus. Mas acontece que o que os judeus imaginavam? Que a lei existe para ser cumprida, dê o que der, custe o que custar. Isso chama-se legalismo. E o legalismo, ele cai por terra quando a lei do amor fala mais alto. Só que para as autoridades entenderem isso, era um problema. Entenderem que a lei estava abaixo da vida humana. É um grande problema hoje, por exemplo, quando se fala de aborto neste país. Se coloca uma lei na frente e se esquece do ser humano. Se coloca uma lei para justificar o aborto e se esquece da vida humana que está ali dentro. Era assim no tempo de Jesus. Ah, mas hoje é sábado, você não pode fazer nada porque a lei diz que no sábado você não pode. Jesus pergunta, mas peraí, se tem um boi, um animal, você vai deixar o animal morrer porque é sábado, morrer de fome porque é sábado? Isso acontece quando Jesus faz uma cura
E essa cura, ela é rechaçada pelas autoridades, dizendo, mas você não podia fazer isso, que hoje é sábado. A lei está dizendo que é sábado. Sim, mas... E vai deixar o homem morrer, vai deixar a criatura sofrer, vai deixar essa situação. Jesus combate isto. Porque a lei existe, e tem que existir, logicamente. Qual a sociedade que não tem suas leis? Uma sociedade que não tem lei é uma coisa desmantelada. Não tem nem como conviver, porque as regras mínimas, básicas de uma lei fazem parte do cotidiano de cada ser humano. Dentro disso, olhando para essa situação, então Jesus ele esteve diante de autoridades e diante da lei, como judeu, chamado a cumprir a lei, mas sem se fazer escravo dela. E olhe que se você for ler a lei de Moisés, do Antigo Testamento, são muitas leis, muita picuinha, muita coisa pequena. A gente vai encontrar lá na lei de Moisés até a ideia de como é que lava prato, como é que tem que lavar copo, como é que se lava as vasilhas, tudo muito detalhado, e aí de quem não fizesse daquele jeito. Então esse contato de Jesus com a lei, né, a lei de Moisés dada por Deus no Sinai, por ocasião da aliança, e Jesus depois estabeleceu a nova aliança aí, é exatamente que o primeiro embate de Jesus com as autoridades está nesse fato de que ele se bateu de frente com legalismo, com rigor jurídico de sua época, que esquecia o bem-estar, que esquecia o bem das pessoas. E aí é Jesus que vai falar aqui no capítulo 5 de São Mateus, dentro do composto chamado Sermão da Montanha. Eu estou no ponto 577, quando Jesus disse assim: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, jamais. Eu não vim para abolir, vim para cumprir a lei. Porque ele sabia que as autoridades de seu tempo, embora escrevessem as leis e dessem as leis para o povo, não faziam. Por isso chamam-se fariseus. São aqueles que pregam uma coisa, mas não fazem. Até manda o outro fazer, mas não faz. É farisaísmo. Uma pessoa que ensina uma coisa, isso não só no campo da pregação, não. Também no campo da vivência comum. Os pais, por exemplo, que querem que os filhos tenham atitudes que eles nunca fizeram, que os pais nunca deram exemplo. Farisaísmo. Você tem que ser assim, mas como? Eu nunca vi em você nenhuma vez ser dessa forma. Eu lembrei da situação de quem dizia, por exemplo, os pais que diziam para os filhos: vá para a missa, vá para a missa, vá para a missa. Perguntamos: a senhora vai para a missa? Não. O senhor vai para a missa? Não. Mas os meus filhos devem ir. Como? Então tinha muito disso, dos judeus dizerem: olha, cumpre a lei, vocês cumprem a lei, mas a gente fica por aqui. Deixa eu saudar ainda conosco Lúcia de Fátima Torres, Aline Vanessa, Camila e Vitória e Helena Romano Barbosa, que acompanha a gente na cidade de Jaú, na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, lá no estado de São Paulo. Muito obrigado, Helena, pela companhia, por estar conosco nesta aula, nesta noite. Obrigado aos demais que estão conosco também de Arco Verde e de outros lugares também com a gente. Obrigado então ao pessoal da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, lá em Jaú, no estado de São Paulo. Nós estamos então falando que Jesus não veio para desmanchar lei nenhuma. Ele mesmo diz assim: eu digo a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a estes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer também a desobediência, é o menor no reino. Quem praticar é grande no reino. Então Jesus não veio tirar lei nenhuma, não veio desmanchar lei nenhuma. Diz ele: eu vim dar cumprimento à lei. Agora, é preciso que vocês entendam que não devem ser escravos desta lei.
Esta era a relação de Jesus. Então, o ponto 578 vai dizer: Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade até seus mínimos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Sim, Jesus tinha essa obrigação porque ele mesmo disse que todos teriam que cumprir a lei. Então, ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme a sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade sem violar o mínimo preceito. Aí, por isso que tem a festa da expiação, quando se faz o pedido de perdão sobre os pecados ou as transgressões que foram feitas com a lei. Então, a relação de Jesus com a lei é muito tranquila nesse sentido e contundente ao mesmo tempo, por outro lado. Por quê? Porque não se trata apenas de legalismo jurídico, de cumprir a lei, porque está escrito. 579 diz assim: esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era de grande valor para os fariseus. Cumprir a lei integralmente. Tal princípio, tornado extensivo a Israel, levou muitos judeus no tempo de Jesus a um zelo religioso extremo, não querendo eles se envolver em uma casuística hipócrita. Só podia preparar o povo para aquela intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei, exclusivamente pelo justo em lugar de todos os pecadores. Significa, com toda clareza, Jesus não entrou naquela onda de casuísmos. O que é um casuísmo? É para você apoiar uma lei, para você justificar uma lei, parte de fatos corriqueiros, situações, como que justificando aquela lei a partir disso. Isso aqui tem que ser feito assim, porque aconteceu desse jeito, e olha o que é que deu. Jesus não se prendeu a isso, a casuísmos, a discutir picuinhas de leis. E fez mais, foi mais longe, diz o texto. Diz o texto: Jesus só podia preparar o povo para aquela intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei, exclusivamente pelo justo no lugar dos pecadores. O que Jesus, aí sim, aí chega aqui na cruz. Aí a gente chegou aqui à cruz. Saiu do apedrejamento lá, que não seria possível, e chegou aqui à cruz. Por um só, diz o texto, um só pagou a culpa de muitos, apagando os pecados de muitos. Na lei, então, Jesus vai seguindo este percurso. 580. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido, sujeito à lei da pessoa do Filho. Claro, só quem podia cumprir a lei é mais gravada em tábuas de pedra, mas em seu coração. Aí vem o texto do profeta Jeremias: o coração de servo, o qual, pelo fato de promover fielmente o que é direito, tornou-se a aliança do povo de Deus. Então, é claro para nós aqui que Jesus cumpriu a lei, mas fez da lei um instrumento importante para que as pessoas pudessem, sem estar presas a ela, sem estar ligadas, amarradas a uma lei, vivessem na liberdade dos filhos de Deus. E aí, bem bonito o catecismo quando fala que Jesus já não observa tanto as leis gravadas em tábuas de pedra, lá no Decálogo, lá no Antigo Testamento, mas observa muito mais a lei gravada no coração. Toda lei em si, ela é benéfica, mas quando ela vem permeada com amor no coração humano. Isso Jesus fez. E a gente vai passar ao ponto 581. Eu hoje me propus fazer os 3 pontos ligados à relação de Jesus com a lei, com o templo e a fé do povo, mas pelo visto não vai dar tempo de passar para o segundo, não, porque nós temos ainda muita coisa a discutir
ainda desse ponto, mas não há problema. Nas próximas aulas a gente vai seguindo esse ritmo. Eu vou terminar aqui com esse texto do 581 e 582. Acompanhe comigo, se você tem o catecismo, pode acompanhar. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Rabi é a tradução de mestre. Com frequência, Jesus argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Ou seja, ele pegava a lei e aplicava às realidades do seu tempo. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em grau de igualdade com as deles, porque ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Eis a diferença. Qual é a diferença, numa palavra mais simples? É que Jesus cumpria a lei. As autoridades não. Só mandavam cumprir. Jesus fazia questão de cumprir e dar, como ele disse, dar cumprimento à lei. As autoridades não faziam isso. Aí veio o choque. Em Jesus, a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, se faz ouvir novamente sobre a montanha das bem-aventuranças. Essa palavra não revoga a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. É interessante isto, muito interessante essa parte do Evangelho. Várias vezes Jesus vai contrapor exatamente no Sermão da Montanha isto. Vocês ouviram que é para ser assim, eu digo a vocês que façam desse jeito. Vocês ouviram, por exemplo, olho por olho e dente por dente. Eu digo a vocês, amem os inimigos de vocês. Nem desmancha a lei, mas dá à lei um cumprimento humano e dentro do coração. Não é uma questão de papel apenas. E aí, segue aqui o texto. Com esta mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Vocês esvaziam a palavra, chegou Jesus a dizer isso, vocês esvaziam a palavra com essas coisas que vocês dizem e não fazem. Ou seja, a lei perde a força, a lei perde o sentido, porque aquilo que é dito não é vivido. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando o seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. É o grande problema do cumprimento das coisas, das picuinhas da lei. Jesus vai dizer assim, tudo que de fora entra no homem, não pode torná-lo impuro. Então Jesus declarava puros todos os alimentos, porque tinha aquela coisa, ainda hoje os judeus têm alguns que fazem isso, né? Há alimentos que podem ser consumidos, alimentos que não podem ser consumidos. Para muita gente, por exemplo, carne de porco não pode ser consumida. Isso vem de uma tradição antiquíssima, né? Porque carne de porco é isso, é aquilo, tem uma carne, como o povo chama, carregada, que tem isso. Isso vem de lá de trás. Havia vários alimentos que para os judeus eram impuros. Jesus vai dizer, mas espera aí, o que faz mal ao ser humano não é o que vem por aqui, é o que está dentro. O que torna o ser humano impuro é exatamente aquilo que está dentro. O que sai da pessoa é o que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Veja que Jesus sempre pega a lei e transpõe primeiro para o lado existencial e não pelo lado jurídico. Jesus não está preocupado em cumprir lei porque está escrito. A preocupação de Jesus no cumprimento da lei é se aquela lei beneficia o ser humano ou não. Aí sim faz sentido. Então ele pega o lado jurídico da situação, o que seria meramente aquilo chamado ipsis literis, ou seja, a coisa ao pé da letra,
ele pega exatamente isso aí e diz, peraí, mas não é só papel, não é só o que está escrito. Existe um lado humano que precisa ser observado e o cumprimento da lei só vai ter sentido se houver benefícios para o ser humano. Isso é princípio normativo de qualquer lei, qualquer país. A própria Constituição nossa também é assim. Só faz sentido o cumprimento da lei se é para o bem comum dos cidadãos. Isso é típico. E termina dizendo assim: ao dar com a autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com alguns doutores da lei que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Jesus não só falava, ele fazia aquilo que a lei pedia. Só que dando a isto a humanização da situação. É claro que isso não agrada, não vai agradar a autoridade nenhuma. Isto vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por meio das curas operadas por ele. A velha história do sábado que não está acima do ser humano, mas está abaixo. Então, esse primeiro ponto, dos 3 que a gente deveria tratar hoje, mas não vai dar tempo de passar os demais, esse primeiro ponto trata então de Jesus mediante a lei. Você entendeu claramente que o problema de Jesus não era ter lei. A lei tinha que existir. O problema de Jesus com os fariseus foi a interpretação que Jesus deu e a interpretação que os fariseus davam. A interpretação dos fariseus era altamente literal. Era uma interpretação centrada apenas no escrito. Tem que ser, porque assim está escrito. Jesus, porém, diz, eu, porém, vos digo. Não é assim. Para que essa lei tenha força, para que essa lei tenha sentido, é preciso que ela seja vivida desta maneira aqui. E aí ficou o embate das situações que vão levar Jesus aos tribunais e vão levar onde a gente já sabe que terminou. Então, por isso que eu comecei dizendo, a aula de hoje, comecei dizendo que a gente precisa ver a cruz por 2 lados. Tem gente que só consegue ver a cruz pela morte redentora de Jesus, a salvação, perdoou nossos pecados, apagou os pecados, enfim. Mas tem esse lado também de uma trama jurídico-partidária legalista que fez com que Jesus se pronunciasse diante de autoridades do seu tempo, com posições muito firmes, contundentes até algumas delas, que o levaram a este lugar. Então o catecismo é tão bonito quando ele traz nesse capítulo, esse artigo 4º, né, essa primeira parte do catecismo. Da lei tratada dessa parte. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Estamos trabalhando exatamente essa questão da morte de Jesus vista por este lado da lei, do templo e da fé do povo de Israel. Eu vou ficar por aqui e você por aí, não é? A gente vai ficar aqui no ponto 2. Então, o que acontece? Para quem chegou agora, ou para quem chegou depois que a gente começou, a gente tratou hoje do ponto do artigo 4º, que está dos números 571 a 582, onde nós tratamos a questão de Jesus com a realidade do seu templo, Jesus em Israel, a relação com o seu povo, a localização geográfica de onde Jesus estava, onde fica Galileia, onde fica Judéia, onde fica Samaria. Nós vimos isso na aula de hoje e vimos esta relação de Jesus com Israel e vimos o primeiro ponto dos 3, porque Jesus trabalhava com a questão o catecismo trabalha a questão de Jesus e a lei, Jesus e o templo, Jesus e a fé do povo de Israel. Nós trabalhamos o primeiro ponto hoje, que é Jesus e a lei do seu templo. Na próxima aula, quarta-feira, a gente vai tratar sobre Jesus e o templo, né? Que aí vem todas essas controvérsias que surgiram a respeito do templo de Jerusalém, Jesus contrapondo a questão do templo, que é o corpo humano, que é o próprio ser humano, que é templo de Deus, onde habita o Espírito,
Enfim, essa controvérsia toda que a gente vai estudar na próxima aula. Eu quero cumprimentar aqui Maria José dos Santos e quero cumprimentar Helena Romano Barbosa, que diz que assiste às nossas aulas desde a primeira aula. Ela diz: amei tudo. O Senhor é muito profundo de um conhecimento divino. Estou aprendendo muito. Sou catequista há 30 anos e nunca aprendi tanto. Sou grata a Jesus por tê-lo encontrado nas mídias. Conforme o Senhor explica, eu faço um resumo e volto a reler para não me esquecer. Obrigado, Padre, pelas pessoas que se preocupam com o ensinamento religioso. Obrigado, Helena Romano. Você é de onde, Helena? Não sei de onde é que você está falando. Você não me disse de que cidade é, se é daqui de Arco Verde ou de outra cidade. Se puder colocar aí para a gente saber de onde você está. É uma catequista, a Helena, há 30 anos, que bom que está conosco. E eu peço a você que possa também transmitir aos seus colegas catequistas, em sua cidade, em sua paróquia, esses nossos encontros que nos ajudam a discutir um pouco sobre as realidades do catecismo. Nas segundas e quartas-feiras, toda segunda e quarta a gente se encontra aqui. Helena é de Jaú, lá no estado de São Paulo. Muito obrigado, Helena. Então, o pessoal de São Paulo com a gente. Quero mandar um abraço ao pessoal de Guarulhos também, que está sempre com a gente, né? A Lourdes e os catequistas lá de Guarulhos também conosco. O pessoal que nos acompanha lá em Fortaleza, também com a gente, sempre ligado com a gente. O pessoal do Mato Grosso do Sul, que agora, já à tarde, estava entrando em contato comigo, dizendo que acompanharia esta aula também de hoje. Então, assim, a gente vai formando essa sala de aula mais extensa. Para você que não conhece, essas aulas que nós fazemos de segundas e quartas-feiras, é um projeto da Escola de Formação Permanente aqui de nossa reitoria. Quando não havia pandemia, esta escola se encontrava toda quarta-feira, com média de 50, 60 alunos em aulas presenciais. E aí chegou a pandemia e a gente teve que fazer essas aulas pela internet, o que de certo modo foi bom, no sentido do resultado, porque a gente atingiu bem mais gente com a internet. Aqui a gente só tinha 60 pessoas nas aulas, agora com a internet a gente chega mais longe e que graças a Deus a gente consegue atingir mais gente. E que bom que tem gente de vários lugares acompanhando a gente, lá em Recife também, o pessoal de Recife, o pessoal de Belo Jardim, o pessoal de Jataúba, o pessoal de Buíque, Serra do Vento com a gente, né? Eu sei que tem o pessoal que sempre nos acompanha assiduamente toda semana nessas cidades e outras tantas, Santana do Parnaíba, que acompanha a gente também nas aulas. Há vários lugares que o pessoal não se pronuncia aqui, mas que está conosco, nos acompanhando. Nós agradecemos a você, então, pela companhia de todas as segundas e quartas-feiras à noite, 7 horas da noite, estar conosco. Então, Helena, se você puder, então, passe aí para os seus colegas aí em Jaú, para o pessoal da sua paróquia, da sua diocese, que possa nos acompanhar, para nos ajudarmos e nos aprendendo, exatamente, comentando com o catecismo, os conteúdos relativos à doutrina católica. Eu quero só lembrar, no fim, que o livro que a gente usa é esse aqui, ó, o catecismo que a gente usa é este aqui. Essa aqui é uma edição pequena, tem a maior também, de letra mais graúda, como a gente diz, uma letra maior, que é essa edição típica do catecismo. Quem tem pode acompanhar a gente, quem não tem depois para adquirir, ou baixar na internet também, porque tem em PDF todo esse texto aqui na internet. Então a gente está usando esta edição aqui, que é a edição novíssima, de acordo com o texto oficial em latim, né? Está em português, é claro, mas ele se baseia no texto oficial. Então, esse é o material que a gente usa com a Sagrada Escritura, documentos do Vaticano II, mas esse aqui é o livro, vamos dizer assim, o livro da escola, que a gente está usando para as nossas catequeses, nosso estudo de catecismo. Obrigado a você, então, que esteve conosco nesta noite. Foi muito bom tê-lo e tê-la em nossa companhia, para a gente poder estudar esses conteúdos relativos à nossa igreja. Nós voltaremos, a nossa próxima aula será quarta-feira, a aula de número 20, esta aula é a aula 19, nós vamos para o número 20 na quarta-feira, dentro de nossa programação da reitoria aqui de São Miguel. Quem já é daqui conhece, sabe que nas terças-feiras a gente tem a Santa Missa, às 7 horas da noite, você pode acompanhar com a gente também nos nossos canais do Facebook ou do YouTube, nas terças-feiras a Santa Missa com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a oração pelos doentes e idosos,
a bênção da água, sempre toda terça-feira a gente faz aqui. Então amanhã a gente se encontra para a Santa Missa. Abraço a você então e deixo para você a bênção de Deus para que você possa ter em sua casa esta bênção em sua vida e possa prosperar tudo aquilo que deseja em seus propósitos. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso padroeiro, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.